Oi, gente, tudo bem? Bora acompanhar esse tutorial de make para noivas. Então, com a pele limpa, eu venho passando a blindagem da Catherine Hill por todo o rosto. E aonde eu tenho poros dilatados, eu vou passando um pouco do primer, e esse que eu usei é da Shiglam. Bora agora testar, né, estrear essa paleta da Kryolan. Passei ali um tonzinho mais salmão, na onde eu precisava cobrir algumas manchinhas. Então, eu venho com o pincel aplicando somente na manchinha. Em seguida, eu venho com a base da Fandi, e aqui eu usei dois tons, o 2 e o 4. Fiz a misturinha para poder dar bem o tom da minha pele. E vou dando batidinhas com a esponja, assentando bem toda essa base na minha pele, para ficar bem uniforme. Hora de selar essa pele, e eu vou usar o pó da Maria Margarida. Esse é um pó solto, super levinho, bem fininha a textura dele, e é um pó que deixa a pele à prova d'água, então ela vai dar mais resistência ainda para essa maquiagem. Hora de aplicar o blush, e eu gosto muito dessa paleta da Nina Secrets. Peguei ali o tom rosado junto com o bronzer, e dando batidinhas bem na maçã do rosto, para dar um ar de saúde para essa pele. Peguei um pincel menor e fui ali dando os contornos do nariz. Dessa vez eu usei contorno em pó para ficar mais suave essa maquiagem. E uma dica para quem não tem costume de fazer esse contorno em pó é muito mais fácil do que em creme. Agora eu pego ali um pó compacto do tom da minha pele e um pincel bem fofinho e vou aplicando ali em todo o rosto, fazendo esses movimentos circulares aí para fazer polimento. Adoro essa parte, gente, tô amando esse quarteto de iluminador da Famote. E olha só que lindo que fica, gente. Usei ali o rosé com o dourado, dá esse aspecto iluminado maravilhoso. Gosto de passar também o iluminador no arco do cupido, na pontinha do nariz e também no alto da sobrancelha. Passo uma bruma no rosto todo para tirar o aspecto de pó. E venho secando ali com esse ventilador. Esse é um gel de sobrancelha, o gel mágico, então eu venho ali com a escovinha, passo do lado contrário dos pelos e depois eu venho alinhando tudo no lugar. E vou deixando ali os pelinhos bem arrepiadinho, que eu gosto bastante. E para fazer a base do olho, eu venho com o corretivo da Kryolan, do tom da minha pele, e passo no olho todo e dou batidinhas para tirar o excesso. Iluminador no alto da sobrancelha e depois eu venho aplicando um pó do lado para poder facilitar na hora de esfumar. E com um pincel pequeno, eu venho pegando a sombra marrom e colocando ali, olha, tá vendo? Depositando no côncavo. Em seguida, eu já venho ali fazendo esfumado e jogando essa sombra já para fora para poder alongar mais ainda esse olhar, né? Que é o que nós queremos, um Foxy Bride. E com um pincel menor, eu venho aplicando um tom de salmão no meio do olho. Chegou a hora da verdade, esse é o momento que ninguém respira. Então eu passei ali, olha, o BT Velvet Black, fazendo esse delineado. Então eu venho ali com muita calma, sem engrossar, principalmente ali o final do delineado, né? Pego um pincel de precisão e vou esfumando esse delineado com uma sombra marrom, fazendo ali a transição do preto para o marrom. Passo sombra na linha d'água, usei uma sombra preta e venho com a máscara de cílios. Gente, não deu para gravar o final da maquiagem, porque a luz faltou aqui em casa. Mas para finalizar, eu passei ali um glitter no meio do olho, coloquei cílios postiço e fiz a boca, um batom e um gloss. E esse foi o resultado, gente. Beijo!